E o presidente francês Emmanuel Macron esteve no Brasil nesta semana. Na agenda de 3 dias, o foco foi principalmente a agenda climática e ambiental. Ao lado de Lula, Macron conheceu a Amazônia, condecorou uma liderança indígena e anunciou um programa de 1 bilhão de euros para a floresta amazônica com recursos públicos e privados pelos próximos 4 anos. O francês participou também do lançamento de um submarino e de um fórum empresarial. Ele participou deste fórum empresarial com representantes da indústria brasileira. Já o agro ficou de fora da agenda de Macron. Entidades representativas como a Associação Brasileira do Agronegócio e a Sociedade Rural Brasileira confirmaram à Hora H do Agro que não tiveram nenhum encontro com o presidente francês. Vai lembrar que o francês Macron é um crítico da nossa produção agrícola brasileira. Ele já chegou a escrever no Twitter que, abre aspas, continuar dependendo da soja brasileira seria endossar o desmatamento na Amazônia, fecha aspas. A França tem grande influência nas decisões tomadas pela União Europeia, onde a Agenda Verde tem gerado protestos de agricultores contrários aos excessos das regulações e dos custos de produção. Durante a passagem por São Paulo, Macron criticou o acordo entre Mercosul e União Europeia. Durante sua passagem pela capital paulista, o presidente da França rejeitou de maneira enfática o acordo entre Mercosul e União Europeia. Ele jogou um balde de água fria sobre as pretensões do Brasil e dos vizinhos sul-americanos que cobram um consenso comercial o mais rápido possível. Para Emmanuel Macron, o acordo é péssimo, pois foi costurado há 20 anos com regras antigas e que não levaram em conta, por exemplo, questões como mudanças climáticas e biodiversidade. O francês defende um acordo responsável com causas que permitam reciprocidade. Muito bem, vamos analisar essa visita de Macron ao Brasil sobre a perspectiva do agro e do futuro do setor com Evaristo de Miranda. Ele é ex-chefe geral da Embrapa Territorial e fez o mestrado e o doutorado na França, ou seja, é um conhecedor também da região. Evaristo, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, Kelly. Obrigada, Evaristo. E a primeira pergunta é, a vinda de Macron ao Brasil tem de fato alguma importância para o agro brasileiro? Por quê? Eu acho que, em primeiro lugar, ela poderia ter, não é? Eu acho que nesse debate aqui, na sua colocação, a gente tem que separar duas coisas. Uma coisa é a relação econômica, incluindo o agro, Brasil-França, acho que isso que é o relevante ser analisado. A outra é a política que o Lula e o Macron estão fazendo junto, não é? Um pouco de circo aí, sem nada de muito consequente para nada, né? Nem na Amazônia, né? Em tema algum, eles chegaram a alguma coisa de relevante. Então, acho que assim, o que é importante é dizer, a relação Brasil-França é uma relação muito significativa, né? A França é o 4º país investidor no Brasil, né? Você tem aí grupos muito grandes franceses no Brasil, que é Carrefour, Airbus, mas na agricultura também ela investe muito. Nós temos muitas empresas francesas produzindo no Brasil, né? Então, quando você fala assim que a França criticou a agricultura brasileira, mas no Brasil você tem um grupo enorme de empresas francesas, algumas desde 1940, né? Produzindo, atuando, etc, né? Então, acho que tem duas coisas que a gente tem que diferenciar. Quer dizer, uma coisa é a relação Brasil-França, porque ela é muito significativa. Além disso, nós temos 730 quilômetros de fronteira com a França, né? Na Guiana, né? Então, é a única colônia que ainda existe nas Américas, é a colônia francesa da Guiana, é uma colônia, né? É um colonialismo que continua existindo lá, é o único caso, né? E com essa colônia nós temos 730 quilômetros de fronteira. Então, você tem que dialogar mesmo. Mas a visita ela foi muito mais para assuntos internos de cada um, serviu mais para os dois personagens do que para as questões econômicas. E acho que os dois tiveram exatamente a altura um do outro. É muito importante essa reflexão que você faz na primeira resposta aqui desse nosso painel. Agora, o Macron visitou a Amazônia, ele condecorou lideranças indígenas, se reuniu com empresários, mas não foi conhecer regiões do agro brasileiro que ele critica. Inclusive, a gente pegou aqui uma aspa dele no passado em relação à soja brasileira. Por que o agro ficou de fora na sua avaliação? E era o setor que precisaria ser objeto de discussão, não é?
Então, ali tem um jogo assim, muito político, né? Se você apertasse o Macron aqui, trouxesse ele para falar com a Kelly, ele ia dizer para você que essas decisões não são dele, do acordo. Elas são lá em Bruxelas, entendeu? Agora, quando o público interessa falar para o público dele, aí ele fala que ele vai vetar, ele não está de acordo, etc. e tal. Então tem um jogo assim no discurso do Macron permanente, jogando a responsabilidade às vezes para Bruxelas. Aí ele fala, não, isso não é a França que decide, é Bruxelas. Quando não interessa, né? Agora, nós temos uma agenda importante do agro, né, a ser tratada com a França, né? Esse acordo não é uma improvisação, ele vem sendo discutido há muito tempo. Mas é muito um presidente de falas, de bravata, né? Há quase 4 anos atrás, ele disse que ia plantar 2 milhões de hectares de soja na França, né? A França consome da ordem de 160, 170 quilos de soja por segundo, né? E o Brasil fornece aí para eles importam quase 5 milhões de toneladas, né? E ele falou que não ia se envolver com a Amazônia, liberou 100 milhões de euros para os agricultores, que eles têm 200 mil hectares de soja produzida de forma irrigada, caríssima, etc., né? E ele, na época, falou isso, né? Queria, enfim, desenvolver isso, e isso tudo não deu em nada, né? Não deu absolutamente em nada, né? Serviu para injetar mais dinheiro lá para os agricultores. Mas eu acho que tem que se procurar caminhos, inclusive, de crescimento conjunto, tanto da agricultura francesa como da agricultura brasileira. Esse tipo de discurso simplista de opor ao nosso agro, ao agro francês, não leva a lugar nenhum. Nós temos muitos exemplos de interesses convergentes, de investimento deles aqui e do quanto eles dependem de nós, né? Enfim, nós aqui estamos alimentando, para ter queijo francês, precisa leite, e a soja do leite vem do Brasil. O salmão da França é alimentado com soja do Brasil. Sobretudo, metade da soja do Brasil vai para ovos e frangos na França para alimentá-los, né? Eu lembro, pouco tempo atrás, eu vi uma propaganda na França, um outdoor estava escrito para parar com a importação de frango do Brasil, né? Lá dos agricultores da Bretanha. Eu até procurei um spray, porque eu queria pichar, mas não consegui achar. Eu ia pichar embaixo, mas não para a importação de soja não, hein? Senão a galinha da Bretanha vai passar apertado, né? Vai passar fome. Evaristo, e a agenda ambiental nessa visita de Macron aqui ao Brasil, ela saiu fortalecida depois dessa agenda Lula-Macron? Não, saiu fortalecida essa visão, não é, de subdesenvolvimento permanente dos povos da Amazônia, né? Ele não tratou dos problemas gravíssimos de saneamento da cidade de Belém, onde o esgoto corre a céu aberto, né? Qual é o maior problema de Belém? Ambiental. É não ter saneamento, né? Não ter água tratada, não ter esgoto, é o problema de Manaus, etc. Os problemas graves da miséria, da pobreza, dos piores índices de desenvolvimento. Isso não foi tratado. Ele tratou esse tipo de agenda que já vem sendo feita há muito tempo, não é? Em que você propõe manter aquilo como uma região do atraso e da pobreza, né? E quando se fala aí que vai dar 1 bilhão para a Amazônia, não vai dar para a Amazônia. Vai dar para as ONGs, para as ONGs que estão trabalhando nessa linha, como ocorre já com o Fundo Amazônia. Então, eu acho que, assim, para a Amazônia foi um dia triste, né? Ninguém que produz alimento na Amazônia participou disso, né? Foi um grande circo, né? Foram visitar aquela ilha, que é tão visitada quanto a Torre Eiffel, de certa forma, né? Fizeram ali o programa deles. Acho que foi uma coisa muito política dele, do Lula, né? Foi dentro do esperado. Agora, tema seríssimo como esse do acordo Mercosul, como é que você pode tirar isso da agenda quando a pessoa vem te visitar? E mais, na hora de ir embora, o presidente da França fala disso, né? Na última fala, ele fala e critica, né? Realmente. Agora, Evaristo, quando você fala que houve um circo, né, houve um aproveitamento político dessa visita, a gente observa que faltou espaço para tratar daquilo que realmente importa, né? Por exemplo, do compromisso que o agro brasileiro tem com as questões ambientais. E a gente trouxe, a título de comparação, uma tela com algumas
das diferenças entre os dois países. Aqui lembrando que tem na França, o Brasil, um parceiro comercial importante, como você mesmo colocou, e a gente observa aí na tela uma das diferenças entre os países. Segundo a FAO, a área agrícola da França ocupa 52,1% do território. Aqui no Brasil, a área agrícola ocupa menos de 30%. O principal argumento do Macron é que o agro brasileiro não tem compromisso ambiental. Esses números quebram essa narrativa? Esses números cabem questionamento a eles, né? Eu acho que é mais grave do que eles apresentaram aí, esse dado da FAO. A FAO vive a reboque de muita coisa, mas, por exemplo, essas florestas da França são todas plantadas, né? São florestas manejadas, né? Eu lembro de receber aqui uma delegação de senadores da França, e quando eu mostrei os dados da Embrapa, que a França não tem nada, praticamente, não tem nada de floresta original, ele me disse, não, mas lá no Maciço Central, na França, tem uma floresta hoje que é praticamente já uma floresta original, muito bem preservada. Eu perguntei para ele se tinha urso, se tinha lobo, se tinha lince lá dentro. Ele falou que não. Eu falei, então, o dia que tiver, o senhor me avisa que eu vou passar a mudar a estatística da Embrapa e dizer que não é plantada, que é uma floresta original, né? Então, são florestas manejadas. Eles não estão errados no uso da terra deles, né? Eles não estão errados. O que é inacreditável é você querer impor, né, uma regra como essa para outros países a pretexto de meio ambiente e, na realidade, jogando aí numa concorrência comercial, né? Mas eu acho que tem que procurar caminhos de convergência. Há muitos interesses conjuntos positivos possíveis, alguns já acontecendo, entre o agro brasileiro e o agro francês. E nós temos que superar, não é, esse discurso de guerra simplista que ele foi reiterar no Brasil. Eu achava que ele ia trazer uma palavra um pouco mais construtiva, mas ele fecha a porta a essa construção. Muito bem, Evaristo. Agora, dentro dessa perspectiva de convergências, muitos dos produtores rurais aqui do Brasil são convergentes, eles concordam com o movimento dos produtores rurais europeus de protestos que estão acontecendo lá. A gente vai mostrar algumas imagens, Evaristo, para você poder comentar conosco também. São protestos que estão há semanas se espalhando pela Europa. Há europeus, inclusive, de acordo com agências de notícias, que atiraram ovos contra a polícia em mais um protesto nessa semana. Houve incêndio de feno, centenas de tratores novamente fechando as ruas perto da sede da União Europeia, onde os ministros da Agricultura estavam reunidos para tentar aliviar manifestações sem precedentes lá no bloco europeu. Os agricultores protestaram contra o que consideram burocracia excessiva, práticas comerciais desleais, aumento de exigências ambientais e importações de itens da Ucrânia, por exemplo. No Reino Unido também teve manifestação. Agricultores fizeram um tratoraço em direção ao parlamento do país. Eles alegam que acordos comerciais entre o Reino Unido e outros países, incluindo Austrália e Nova Zelândia, estão abrindo as portas para importações de custos menores que prejudicam os produtores britânicos. Qual a sua análise sobre essa onda de protestos na Europa que se arrasta há meses já? Eu não quero ser simplista, nós estamos diante de uma coisa muito complexa, né? Eu vivi muitos anos na França, conheço bastante, assim, de ter estado junto dessa agricultura, muitos amigos na agricultura francesa, etc. Mas eu digo o seguinte, vamos tomar um ponto que você salientou. Quer dizer, hoje eles sofrem o mesmo problema que nós sofremos no Brasil. Uma agenda ambiental produzida para o agro, por gente que não é do agro, que não conhece as condições de produção, não conhece, não quer conhecer, tem até antipatia pelo agro, né? Então, hoje, a agenda política, a política ambiental para o agro, na Europa, como no Brasil, é feita por gente urbana, né? Como no Brasil, por paulistano, não é? Por gente do Rio de Janeiro que fala de Amazônia e propõe programas para a Amazônia, etc., para a agricultura. Quer dizer, é uma agenda desvinculada da realidade, né? E que chegou a níveis de imposições e de propostas completamente delirantes. Agora, você vê, os agricultores não aceitaram de deixar 4% da sua área, não em floresta, em reserva, não, em pousio, certo? Pode até ser com vegetação nativa. Eles recusaram isso. Nós temos 20%, na Amazônia chega a 80%, não é? Então, nós temos, assim, regras ambientais muito mais duras, né, no caso do Brasil, né? Então, eu acho que nisso há uma grande convergência. Acho que seria muito interessante a gente organizar um evento internacional sobre produção de alimento e combate à fome. Mas só com o produtor de alimento.
produtor de alimento da França, do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos. Nós só falar quem produz alimento. Isso é que combate a fome. E aí existe uma agenda comum, sim, que os produtores de alimento, como nós estamos vendo aqui nas imagens, estão enfrentando no mundo inteiro. Uma agenda imposta por um mundo urbano que desconhece a realidade rural, não é? E impõe regras completamente delirantes. No Brasil, isso é cotidiano. É cotidiano. Para te dar um exemplo, sem falar quem foi o pecador, né? Nós estamos começando a criar galinha ao ar livre também, né? Para produzir ovos ao ar livre, não é? E claro que a galinha faz cocô ao ar livre, né? Já tem órgão ambiental mandando furar poço para tentar medir se vai comprometer o aquífero Guarani, entendeu? Mas assim, tem umas coisas completamente delirantes dos órgãos ambientais, que desconhecem. Então, eles são ruins, tecnicamente falando, e são ruins também do lado operacional, do lado do sistema de produção. Quer dizer, é um pessoal que vive criando dificuldades e, infelizmente, em alguns casos, vendendo facilidades. Então, essa agenda dos agricultores da Europa, uma boa parte dela é comum com a agenda de todos os produtores de alimentos significativos, né, do planeta. Muito bem. Evaristo, dentro dessa lógica, a última pergunta que eu tenho para te fazer é sobre a lei antidesmatamento. A gente viu agora nos últimos dias que cerca de 20 países da União Europeia pediram que a lei antidesmatamento do bloco ela seja reduzida e possivelmente suspensa. O argumento é que a nova regra ambiental prevista para entrar em vigor no fim deste ano prejudicaria os agricultores europeus. A lei antidesmatamento que afeta o agro brasileiro, ela proíbe a União Europeia de importar produtos de desmatamento legal e ilegal, só para nossa audiência lembrar, como café, soja e carne bovina. Essas regras, elas vão entrar em vigor ou a lei antidesmatamento está se enfraquecendo a cada novo protesto e a cada percepção de que a realidade vai se impor e o custo dela é muito alto? Acho que a gente tem que caminhar com duas pernas nisso. Primeiro, o nosso complexo de vira-lata, né? Porque aqui no Brasil já tem gente que assumiu essa lei como uma coisa sagrada, importantíssima, e estão gastando uma energia com isso colossal, né? Cada um lá no seu cantinho, etc., sem olhar o conjunto da agricultura brasileira, né? E é verdade, se essa lei for aplicada rigorosamente, ela vai prejudicar os agricultores da Europa. Eles vão ser os grandes prejudicados. Em vários casos, não temos tempo aqui para detalhar isso. E eles já estão reagindo a isso. E mais, quando Bruxelas anunciou agora que vai adiar, eles falaram, não é adiar, é acabar, né? É acabar, não queremos adiamento, né? Então, eu acho que, enfim, essa agenda ESG da Europa, ela foi por água abaixo, ela está indo por água abaixo lá pela reação dos produtores, né? E vai trazer reflexo também para nós. Então, nisso, de certa forma, de novo, esses agricultores estão tendo conquistas que pode ser interessante para o agro. Ninguém é favorável ao desmatamento, mas os países têm que ser responsáveis e eles têm a sua soberania. Quer dizer, nós temos uma legislação rigorosíssima, né, do Código Florestal, tem que obedecer o Código Florestal, agora eles querem ir além do além, né? Então, isso não é possível, e não só nós, né? Na África, a França explora madeira, a Bélgica explora madeira no Gabão, explora cacau, está tendo desmatamento em todos esses lugares. Imagina que esse pessoal vai conseguir se adequar. E a burocracia que isso geraria é algo colossal, algo colossal. É verdade. Evaristo de Miranda, muito obrigada por estar conosco analisando esses fatos importantes que marcaram a semana, que impactam o agro. Você trouxe para a gente uma visão de futuro que muito importa para a nossa audiência. Volte sempre, um prazer recebê-lo, Evaristo de Miranda, que é ex-chefe da Embrapa Territorial. Até a próxima. Eu agradeço, uma Santa Páscoa aí para todos. Amém, para todos nós. E no encontro com Macron, Lula fez alguns pronunciamentos e ele disse que 14% de terras indígenas é muito pouco, ou seja, de território destinado aos indígenas no Brasil. Ele também afirmou que vai continuar demarcando áreas para os índios. Vamos conferir. É importante lembrar que os conservadores brasileiros, os latifundiários brasileiros, aqueles que são contra a participação do povo, costuma dizer o seguinte: o povo indígena já tem muita terra no Brasil. Ele já tem 14% de todo o território nacional do povo indígena. É muita terra para indígena. Todo dia eles falam isso. O que eles não percebem
é que os indígenas têm 14% de terra demarcadas hoje. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles tinham 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Era tudo deles. Ou seja, portanto, o fato deles terem 14% legalizado é pouco diante do que eles precisam ter para viver, manter a sua cultura e o seu jeito de viver. Aqui, presidente Macron, eu tenho certeza absoluta que o nosso governo já é o governo que mais remarcou terra indígena e é o governo que vai continuar remarcando terra indígena e vai continuar remarcando parques de reservas florestais para que a gente evite o desmate.